A fiel torcida já está no clima de decisão e dá para sentir no ar que esse jogo contra o Cruzeiro não é só mais uma partida. É daqueles confrontos que mexem com o coração do torcedor do Corinthians. A expectativa começou a crescer depois das últimas atividades do elenco, principalmente com a boa notícia sobre Rodrigo Garro e Yuri Alberto, que conseguiram treinar normalmente e mostraram que podem sim estar à disposição para o duelo. Isso muda completamente o cenário, porque a presença dos dois em campo, mesmo que não seja desde o primeiro minuto, já dá outra cara para o time e aumenta muito o poder de fogo do ataque. Quando a gente começa a projetar essa partida, a sensação é de que o Corinthians vai precisar subir muito o nível de atuação em relação aos últimos jogos. A semifinal no Mineirão, à noite, com estádio cheio e pressão total do time da casa, exige personalidade, concentração e intensidade do primeiro ao último minuto. O Cruzeiro não chega a essa fase por acaso. É um time que cresceu na temporada, tem jogadores decisivos, ritmo forte e uma forma de jogar que castiga bastante quem dá espaço. O Corinthians sabe disso e, por isso, o trabalho da comissão técnica nesses dias finais antes do jogo tem sido focado em ajustar detalhes, recuperar fisicamente quem precisa e encontrar o melhor equilíbrio possível para um jogo tão pesado. Uma das grandes dúvidas está justamente em como montar esse meio-campo. O time precisa de gente que marque, mas também de quem consiga pensar o jogo em momentos de pressão. A volta gradual de Garro traz um alívio, mas também exige cuidado, porque estamos falando de um atleta que voltou a treinar com bola há pouco tempo. Yuri Alberto é outro caso parecido, só que a resposta dele, fisicamente, sempre surpreende. Ele tem esse histórico de recuperar antes do prazo, de mostrar uma força mental muito grande e de voltar quando ninguém imagina. Isso faz com que exista um otimismo maior dentro do clube, mas também um cuidado natural para não arriscar o atleta em um momento tão importante da temporada. O cenário é de decisão em 2 atos, com um jogo agora fora de casa e outro na Neoquímica Arena. Isso muda bastante a estratégia. Existe a possibilidade real de o Corinthians adotar uma postura mais cautelosa no primeiro confronto, segurar a pressão inicial, estudar o adversário, sentir o ritmo da partida e tentar levar a definição para o segundo jogo, onde o calor da torcida pode ser um trunfo gigantesco. Mas, ao mesmo tempo, ninguém entra numa semifinal para apenas se defender. O Corinthians tem camisa, tem história e sabe que precisa competir em altíssimo nível para conseguir voltar de Belo Horizonte com um resultado que mantenha o sonho vivo. No campo das premiações individuais, o clube também recebeu notícias que enchem o torcedor de orgulho. 3 jogadores do elenco apareceram entre os melhores da temporada em uma das principais premiações do futebol brasileiro. Hugo Souza foi reconhecido como o melhor goleiro, mostrando que a fase segura debaixo das traves não é por acaso. Mateuzinho apareceu como o melhor lateral direito, comprovando a regularidade e a entrega ao longo do ano. Já o jovem atacante Guinegão foi apontado como uma das grandes revelações, o que reforça o trabalho de formação e a coragem do clube em apostar em atletas mais jovens. Esses reconhecimentos não são só troféus na prateleira. Eles refletem o momento de reconstrução que o Corinthians tenta viver em campo. Mesmo com oscilações, o time mostrou que tem peças capazes de decidir e que pode crescer na hora mais importante do ano. Isso aumenta a responsabilidade para um jogo como esse contra o Cruzeiro, porque agora não é só competir. É mostrar em campo tudo aquilo que o time já provou em outros momentos da temporada.
Na hora de desenhar o time ideal, surgem várias discussões. A presença de Hugo Souza no gol parece praticamente certa, assim como a manutenção de Mateuzinho na lateral direita. Do outro lado, Matheus Bidu surge como opção para manter a consistência defensiva. A zaga ainda gera debate, principalmente pela disputa entre juventude e experiência, já que há quem defenda a manutenção de uma dupla mais jovem, enquanto outros enxergam a necessidade de um nome mais rodado para esse tipo de confronto. E esse tipo de dúvida é natural, porque jogo grande pede jogador pronto, mas também pede intensidade. E esse equilíbrio é uma das tarefas mais difíceis de qualquer treinador. No meio, a tendência é ver um Corinthians com pegada, força e marcação forte, mas sem abrir mão de tentar jogar quando tiver a bola. Ranieri aparece como peça fundamental na proteção da defesa. Enquanto o setor mais avançado pode variar de acordo com a condição física dos principais nomes, Carrillo ainda busca a melhor forma física depois de um tempo longo parado, e isso faz com que a comissão técnica precise dosar minutos e escolher bem o momento de utilizá-lo. Mesmo assim, a qualidade dele é evidente. E quando ele está em campo, dá outra dinâmica ao setor. No ataque, tudo indica que o time deve apostar em velocidade, movimentação e agressividade. A dupla ofensiva pode variar de acordo com quem estiver mais inteiro fisicamente, mas a ideia é clara. O Corinthians não pode abdicar de atacar. Mesmo jogando fora de casa, é preciso incomodar a defesa do Cruzeiro, marcar alto em alguns momentos e aproveitar cada chance que aparecer. Porque em mata-mata, as oportunidades costumam ser poucas e precisam ser aproveitadas com frieza. Além do clima de decisão em campo, o clube vive um momento importante fora dele. Nos bastidores, seguem os debates sobre o futuro administrativo e a possibilidade de mudanças estruturais que podem impactar diretamente o futebol. Esse processo de discussão e modernização mostra que o Corinthians tenta pensar não só no jogo de quarta-feira, mas também nos próximos anos, buscando um modelo mais profissional e sustentável para continuar competitivo em todas as frentes. O que dá para sentir é que o ambiente é de tensão, expectativa e responsabilidade. Não é um jogo qualquer. Não é uma fase qualquer, é aquele momento da temporada em que tudo o que foi feito até aqui começa a ser colocado à prova. O Corinthians sabe que precisa jogar com alma, com inteligência e com organização. Porque do outro lado existe um adversário forte, preparado e que também sonha com o título. E é exatamente nesses cenários que a camisa pesada costuma fazer diferença dentro de campo. Quando a bola rola e só fica quem realmente está pronto para suportar a pressão e responder da forma que a torcida espera. O que acontece fora das quatro linhas também começa a pesar nesse momento da temporada, e no Corinthians isso tem sido cada vez mais evidente. Enquanto o time se prepara para uma das semanas mais decisivas do ano, bastidores e planejamento de futuro entram em cena de forma natural, porque um clube do tamanho do Timão nunca consegue pensar só no jogo seguinte. E é exatamente por isso que a movimentação interna tem chamado atenção, principalmente pela preocupação em não perder o foco esportivo ao mesmo tempo em que tenta resolver questões estruturais que se arrastam há algum tempo. Existe um sentimento claro dentro do ambiente de que o planejamento dos próximos anos precisa começar agora, mesmo com a temporada em andamento. Isso não significa que o foco saiu da disputa em campo, mas mostra que o futebol moderno exige que decisões importantes sejam tomadas com antecedência.
O Corinthians entende que não pode chegar atrasado em ciclos importantes de mercado, de formação de elenco e de estrutura. E isso gera uma certa tensão interna, porque ao mesmo tempo em que o grupo precisa estar com a cabeça 100% na semifinal, também sente o peso das incertezas que rondam o futuro. Um dos pontos que mais tem sido debatido internamente é a questão das limitações impostas por pendências administrativas, que acabam travando alguns movimentos no futebol. Quando um clube não consegue trabalhar com total liberdade no mercado, isso impacta diretamente o planejamento do elenco. A comissão técnica quer peças, quer reforços, quer competitividade, mas muitas vezes esbarra em entraves que não dependem do campo. E isso vai minando um pouco a tranquilidade, principalmente de quem está à frente do projeto esportivo e entende que o tempo não espera. Mesmo assim, o Corinthians segue se movimentando, analisando cenários, entendendo possibilidades e tentando não perder oportunidades. Existe uma preocupação real em não deixar o clube para trás em um cenário cada vez mais competitivo no futebol brasileiro. Outros clubes já se adaptaram a novos modelos de gestão, a novas formas de captação de recursos e a estruturas mais modernas. O Timão sabe que precisa acelerar esse processo, mas sem perder sua essência, sem abandonar sua identidade popular e sem se afastar da torcida, que sempre foi o maior patrimônio da instituição. As discussões internas sobre o futuro do clube têm sido cada vez mais frequentes. Reuniões, audiências e debates começaram a ganhar força com a ideia de modernizar o estatuto, atualizar regras e criar mecanismos que permitam uma gestão mais profissional do departamento de futebol. Não se trata apenas de números ou papéis, mas de criar uma base sólida para que o time dentro de campo não sofra com instabilidades administrativas. A ideia é simples: quanto mais organizada for a estrutura fora de campo, mais forte tende a ser o time dentro das 4 linhas. Enquanto isso, o clima em relação ao elenco continua sendo de cobrança e apoio ao mesmo tempo. Os jogadores sabem que precisam entregar mais do que entregaram nas últimas partidas. Existe uma consciência clara de que o nível de atuação precisa subir, que erros em uma semifinal custam caro e que não há espaço para desligamentos ou quedas de intensidade. Cada treino passou a ter um peso maior. Cada conversa no vestiário ganhou um tom mais sério. Cada ajuste virou peça-chave para o que será mostrado dentro de campo. O torcedor, por sua vez, vive uma mistura de ansiedade e esperança. É aquele sentimento de quem já viu de tudo com essa camisa, de quem já sofreu, já comemorou, já desacreditou e já voltou a acreditar dezenas de vezes. E quando chega em uma semifinal, não existe meio termo. Ou você acredita até o fim, ou você sofre ainda mais. E a Fiel, como sempre, escolheu acreditar. A expectativa em torno desse confronto cresceu de forma natural, justamente porque o Corinthians carrega essa história de transformar desconfiança em energia e pressão em força. A preparação física também virou um ponto central nesse momento. O calendário apertado, o desgaste acumulado e as lesões recentes fizeram com que a comissão técnica adotasse um controle ainda maior sobre a carga de trabalho dos atletas. A ideia é ter o máximo de jogadores disponíveis no melhor nível possível, nem sempre 100%, mas dentro de uma condição que permita competir de igual para igual. Esse tipo de gestão silenciosa muitas vezes passa despercebido pelo torcedor, mas faz uma diferença enorme em jogos grandes. O ambiente do clube sente que o tempo é curto, que a temporada está perto do desfecho e que não dá mais para adiar decisões. Dentro de campo,
É hora de correr, lutar, disputar cada bola como se fosse a última. Fora de campo, é hora de pensar em soluções, em caminhos, em mudanças que sustentem o Corinthians nos próximos anos. E essa combinação de pressão esportiva com necessidade de evolução estrutural torna tudo ainda mais intenso. O jogo contra o Cruzeiro representa muito mais do que uma semifinal. Ele simboliza um teste de maturidade, de organização e de força mental. O Corinthians vai ser colocado à prova em um dos palcos mais difíceis do futebol brasileiro, contra um adversário que também vive um momento de reconstrução e ambição. E nesse cenário, cada detalhe conta. A postura inicial, a leitura de jogo, as substituições, o controle emocional e a capacidade de suportar a pressão. O que se espera é um Corinthians mais ligado, mais agressivo e mais consciente da responsabilidade que carrega. Não se trata apenas de avançar de fase, mas de resgatar uma postura que sempre foi a marca registrada do clube em jogos decisivos. A camisa pede entrega, a torcida exige luta e o momento cobra personalidade. E é justamente nessa combinação que o Corinthians costuma crescer. Mesmo quando ninguém acredita, mesmo quando o cenário parece adverso, mesmo quando o ambiente externo tenta desestabilizar. A temporada está chegando em um ponto em que não há mais espaço para discursos vazios. Agora é bola, suor e decisão. É dentro de campo que tudo se resolve. É ali que o Corinthians precisa provar que ainda é capaz de encarar gigantes, de superar desafios e de escrever mais um capítulo importante da sua história, levando junto a fiel que empurra, que cobra, que vibra e que transforma cada jogo em algo muito maior do que apenas 90 minutos de futebol. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O Corinthians parece ter encontrado a peça que faltava para solidificar sua defesa. Nos bastidores, circula um burburinho que já movimenta os corredores da imprensa esportiva. Gabriel Paulista, o zagueiro conhecido por sua força física e leitura de jogo, estaria prestes a se tornar o novo muro do Timão. Fontes próximas ao clube garantem que a negociação vem sendo conduzida com prioridade e que há otimismo de ambas as partes para selar o acordo. Gabriel Paulista, que construiu carreira sólida em grandes clubes da Espanha, retornaria ao futebol brasileiro com o status de protagonista defensivo. A expectativa é que sua presença traga não apenas segurança na zaga, mas também experiência para orientar jovens talentos que vêm despontando na base corintiana. Analistas comentam que a defesa do Corinthians, muitas vezes criticada por oscilações, poderia ganhar um novo nível de consistência e liderança com o reforço. No Parque São Jorge, a movimentação interna é discreta, mas intensa. Conselheiros e membros da comissão técnica estariam entusiasmados com a possibilidade de contar com um zagueiro que combina vigor físico, posicionamento inteligente e capacidade de impor respeito nos duelos aéreos. Alguns rumores sugerem que a chegada de Gabriel Paulista poderia alterar a dinâmica tática do time, permitindo que o técnico explore variações estratégicas que antes pareciam arriscadas. Entre torcedores, a repercussão já é visível. Nas redes sociais, imagens antigas de Gabriel Paulista em momentos decisivos de sua carreira viralizam, acompanhadas de comentários sobre o impacto imediato que ele poderia ter no Corinthians. A expectativa não é apenas de reforço, mas de transformação. Um jogador capaz de mudar a cara da defesa e inspirar confiança em todo o elenco.
Ainda que nada tenha sido oficialmente confirmado, fontes próximas garantem que os últimos detalhes burocráticos estão sendo analisados e que a negociação pode ser anunciada a qualquer momento. Se concretizada, a chegada de Gabriel Paulista não será apenas uma contratação de impacto, mas um sinal claro de que o Corinthians busca estabilidade e personalidade na sua retaguarda. O torcedor, como sempre, aguarda ansioso, imaginando o que seria ter uma muralha no coração da defesa. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!